mais do que um nome, um símbolo absoluto de luxo, inovação e conquista. Hoje, avaliada em impressionantes 11 bilhões de dólares, essa marca nasceu da tragédia e da determinação de um jovem órfão. Após perder os pais em um intervalo de 1 ano, viu sua herança ser tomada e acabou sozinho em um orfanato. Mas, em vez de se deixar derrotar, ele desafiou o destino, fugiu de sua terra natal e atravessou fronteiras em busca de um novo começo. Essa coragem o levou a descobrir sua verdadeira paixão, a relojoaria. Agora, vamos voltar ao ano de 1881 e reviver a história do menino órfão que criou a Rolex. Hans Wilsdorf nasceu em 22 de março de 1881 na cidade de Kulmbach, na Alemanha, filho de Anna e Johann Daniel Wilsdorf. Ele era o segundo de 3 filhos e cresceu em uma família que administrava um próspero comércio de artigos de ferro, um legado deixado pelo avô. A família ocupava uma posição confortável na classe média. No entanto, sua infância foi marcada por tragédias. Em 1892, sua mãe faleceu devido a uma doença e, para piorar ainda mais, 1 ano depois, seu pai também morreu, deixando Hans órfão aos 12 anos. Após a morte de seus pais, ele passou a ser cuidado pelos tios maternos, que decidiram vender o negócio da família e colocar Hans e seus irmãos em um orfanato chamado Ernestinum Coburg, localizado na Baviera, Alemanha. Lá, ele começou sua educação. Desde o início, Hans não conseguiu aceitar a decisão tomada por seus tios, o que o fez se sentir desanimado durante sua estadia na nova cidade. Lá, ele era tratado como um forasteiro e frequentemente se tornava alvo de provocações, principalmente por causa de sua religião. Diante desse cenário desafiador, Hans resolveu canalizar sua energia para os estudos. Com o tempo, ele passou a compreender que, embora discordasse da escolha de seus tios, ela havia se mostrado um fator crucial para o seu crescimento e sucesso. Meus tios estavam longe de ser indiferentes ao nosso futuro. Contudo, a forma como me ensinaram a ser independente desde cedo foi determinante. Isso me fez aprender a cuidar das minhas coisas e a sempre olhar para o amanhã. Acredito que foi esse ensinamento que, em grande parte, contribuiu para o meu sucesso, refletiu Hans em diversas ocasiões. Apaixonado por leitura, ele se destacou como aluno, especialmente nas áreas de matemática e idiomas. Aprendeu francês e inglês, movido por uma curiosidade crescente sobre o mundo e viagens. Ele sabia que esses conhecimentos linguísticos seriam fundamentais, o que, ao final, teve um impacto direto em sua carreira. Durante sua vida escolar, Hans fez amizade com um jovem suíço, que frequentemente compartilhava com ele histórias sobre sua cidade natal, Le Chaux-de-Fonds, localizada na Suíça. A cidade era famosa por sua longa tradição na indústria relojoeira, o que despertou um grande interesse em Hans. Fascinado por essa história, ele começou a se perguntar como seria viver em um lugar com tal legado. Aos 19 anos, Hans estava cansado da rotina e das limitações do internato na Alemanha. Decidiu, então, mudar-se para Genebra, na Suíça, em busca de novas oportunidades. Lá, conseguiu um emprego como aprendiz em uma empresa internacional especializada na exportação de pérolas. Essa companhia comprava pérolas de diversos mercados, as classificava, organizava e embalava para vendê-las a joalheiros. Hans percebeu que a empresa não estava realmente criando nada, mas, ainda assim, obtinha grandes lucros. Ele ficou impressionado. Movido pela curiosidade sobre o modelo de negócios da empresa, Hans se aprofundou nas suas táticas e passou a ganhar um bom dinheiro para sua idade. Um dia, recebeu uma carta de seu amigo suíço que lhe oferecia uma oportunidade de emprego em uma empresa chamada Kuhn & Korten. A Kuhn & Korten
era uma das maiores e mais renomadas fabricantes de relógios de alta qualidade da sua época, exportando, anualmente, cerca de 1 milhão de francos suíços em relógios de bolso. Além disso, a empresa também produzia alguns de seus modelos do zero, sendo um verdadeiro ícone da indústria relojoeira. Curiosamente, a sede da Kuno Corten estava localizada em La Chaux-de-Fonds, a cidade que Hans sempre desejou conhecer. Embora já estivesse em uma posição vantajosa na empresa em que trabalhava, o interesse de Hans pelos relógios e pela dinâmica de negócios ao redor dessa indústria só aumentava. Em 1900, ele decidiu fazer a mudança para La Chaux-de-Fonds e ingressar na Kuno Corten. Foi contratado como correspondente e escriturário de inglês, graças à fluência que havia adquirido no idioma durante os anos de escola. Seu salário inicial era de 80 francos suíços por mês. Além de suas funções administrativas, ele era responsável por dar corda em centenas de relógios de bolso todos os dias, além de realizar testes para garantir a precisão dos mesmos. Essa experiência lhe proporcionou uma valiosa visão sobre a relojoaria e um profundo entendimento de como os relógios eram produzidos. No entanto, a trajetória de Hans na empresa seria interrompida por uma reviravolta inesperada. Após apenas 2 anos na Kuno Corten, Hans foi forçado a retornar à Alemanha e servir no exército. Aos 22 anos, depois de concluir seu dever, ele se mudou para Londres, onde passou a trabalhar em outra prestigiada empresa de relojoaria. Lá, ele assumiu responsabilidades maiores, sendo encarregado de expandir as vendas da empresa. Durante os 2 anos em que permaneceu em Londres, ele conseguiu atrair novos clientes e aumentar significativamente os resultados comerciais. Com o tempo, Hans passou a alimentar o desejo de criar seu próprio negócio de relojoaria. Durante esse período, ele se dedicou a aprender tudo o que podia e preparando-se para o que seria o próximo grande passo de sua carreira. Foi também em Londres que conheceu sua futura esposa, Florence Frances May Crotty, com quem se casou pouco depois. Em uma tarde, enquanto conversava com seu cunhado mais velho, Alfred James Davis, Hans compartilhou suas ambições e visões para o futuro. Ele disse a ele que se sentia pronto para abrir seu próprio negócio de relógios, mas que precisava de algum capital para tornar esse sonho realidade. Alfred, que tinha os recursos financeiros necessários e sabia da paixão de Hans pela relojoaria, decidiu confiar no jovem, apesar de sua pouca idade. Ele se arriscou e prometeu ajudá-lo a realizar seu sonho empresarial, investindo seu próprio dinheiro. Com um aperto de mãos, em 1905, eles fundaram a Wilsdorf Davis Limited, empresa que, anos mais tarde, se tornaria a famosa Rolex. A dupla firmou uma parceria com uma relojoaria chamada Hermann Egler, estabelecida na Suíça, e passou a importar movimentos de relógios daquele país para a Inglaterra, colocando-os em caixas de relógios. Eles também abriram um escritório em Biel, na Suíça, para estreitar sua relação com a empresa parceira. Em pouco tempo, a Wilsdorf Davis se especializou na distribuição de relógios a preços acessíveis. Apesar de sua profunda admiração pela relojoaria, Hans tinha uma visão crítica sobre um aspecto importante da indústria na época: os relógios de bolso. Enquanto os relógios de pulso eram usados predominantemente por mulheres como peças de joias, os relógios de bolso ainda eram considerados masculinos e utilitários, e os de pulso eram vistos com desdém na indústria. Na época, muitos acreditavam que a principal razão pela qual os relógios de bolso eram mais populares estava na imprecisão dos modelos de pulso. Esses primeiros relógios de pulso eram bem menores que os relógios de bolso tradicionais e possuíam mecanismos mais compactos, o que frequentemente causava variações no tempo, fazendo com que o relógio andasse mais rápido ou mais devagar devido a pequenas falhas no movimento. Essa imprecisão era vista como uma grande desvantagem, e por isso, os relógios de bolso, mais confiáveis e com um tamanho robusto, sendo mais masculinos,
continuavam sendo a escolha preferida. Para Hans Wilsdorf, no entanto, os relógios de bolso eram inconvenientes. Ele achava desconfortável ter que tirar o relógio do bolso sempre que queria ver as horas, o que se tornava especialmente incômodo quando suas mãos estavam ocupadas. Até aquele momento, a maioria das pessoas acreditava que seria quase impossível criar um relógio de pulso que fosse capaz de manter a precisão necessária para o uso diário, sem as falhas de tempo dos modelos menores. Em 1914, Hans fez uma previsão ousada. Minha opinião pessoal é que os relógios de bolso irão desaparecer quase completamente e que os relógios de pulso os substituirão definitivamente. Determinado a criar o relógio de pulso perfeito, Hans dedicou-se completamente a essa missão. Nos anos seguintes, ele viajou por diversos países da Europa, conhecendo inúmeros relojoeiros e discutindo em detalhes os ajustes necessários para aprimorar os mecanismos dos relógios. Durante esses anos, ele começou a desenvolver seus próprios modelos de relógios de pulso, lançando um novo a cada ano, a partir do mesmo período em que fundou sua empresa. Cada novo modelo visava oferecer relógios de alta qualidade e confiabilidade, tanto para homens quanto para mulheres, aplicando o conhecimento adquirido com outros relojoeiros ao longo de sua trajetória. Quando sua empresa começou a ganhar destaque, ela se consolidou rapidamente no mercado e, em 1908, já era uma das líderes na indústria relojoeira inglesa. Hans decidiu que sua marca precisava de um novo nome, algo sofisticado, atraente e fácil de pronunciar em qualquer idioma. Além disso, ele queria um nome compacto, que coubesse perfeitamente no mostrador do relógio. Após muito tempo pensando, ele combinou cuidadosamente 5 letras do alfabeto e, assim, a palavra Rolex surgiu. Imediatamente, ele soube que aquele nome era o ideal. Poucos dias depois, ele registrou Rolex como marca registrada da Wilsdorf & Davies Limited em 1908. Nos anos seguintes, a Rolex começou a ganhar notoriedade por seus relógios de pulso de excelente qualidade, atraindo rapidamente uma clientela rica e sofisticada. No entanto, pouco tempo depois, a Primeira Guerra Mundial eclodiu e muitas empresas, inclusive do setor relojoeiro, enfrentaram sérias dificuldades para sobreviver, com algumas chegando a fechar suas portas. Mas, para a Rolex, o conflito mundial teve um efeito diferente. O impacto trágico da guerra ajudou a consolidar a fama da marca, que se tornou ainda mais reconhecida por seus relógios de pulso extremamente confiáveis. Muitos soldados passaram a utilizar relógios Rolex no lugar dos tradicionais relógios de bolso, já que eram mais práticos e seguros de usar, além de oferecerem uma precisão que facilitava a coordenação de ataques, permitindo um melhor cumprimento dos prazos. Em 1914, a empresa já havia se expandido significativamente, empregando 60 pessoas e estabelecendo grandes escritórios em Londres, o que aumentava sua credibilidade. Nesse período, a Rolex também conquistou o título de primeiro cronômetro de precisão para relógios de pulso na Suíça, além de obter um certificado de precisão classe A do Observatório Q de Londres, reforçando ainda mais a confiabilidade da marca para os consumidores. No entanto, apesar de todo o sucesso, nem tudo corria como planejado para Hans. Em 1914, o governo britânico aplicou o imposto de 33% sobre todas as empresas registradas na Grã-Bretanha que exportavam mercadorias além das fronteiras internacionais, o que rapidamente se tornou uma preocupação significativa para Hans. Para evitar os impostos, ele decidiu transferir a sede de sua empresa de Londres para Biel, na Suíça. Além disso, a crescente animosidade contra os alemães durante a Primeira Guerra Mundial também influenciou sua decisão. O nome de Hans Wilsdorf, com claras raízes alemãs, começava a ser visto com desconfiança, especialmente porque, embora já tivesse registrado a Rolex, ainda mantinha o nome Wilsdorf & Davies na Inglaterra, o que gerava certo desapreço.
Isto também o levou a mudar completamente o nome de sua empresa, de Wilsdorf Davies Limited, para Rolex Watch Corporation Limited, em 1915. Alguns anos depois, em 1919, Hans também registrou o famoso logotipo da Rolex, a coroa de 5 estrelas, que passou a ser um símbolo marcante, implementado a partir de então nos mostradores dos relógios da marca. Em 1919, a Rolex Watch Corporation transferiu sua sede de Biel para Genebra, onde permanece até hoje. A partir desse momento, a empresa focou na produção dos movimentos dos relógios em Biel, transportando-os para Genebra, onde passariam por rigorosos testes de precisão e seriam finalizados com o design refinado e de alto padrão da marca. Toda a equipe da Rolex estava comprometida em aprimorar a inovação técnica dos relógios de pulso. Devemos conseguir criar uma caixa de relógio tão selada e resistente que os movimentos internos fossem permanentemente protegidos contra danos causados por poeira, suor, água, calor e frio. Somente com esse nível de proteção, a precisão impecável dos relógios Rolex seria assegurada. A paciência e a dedicação de Hans e sua equipe valeram a pena. Em 1926, a Rolex lançou um modelo revolucionário que transformaria para sempre a indústria relojoeira. O Rolex Oyster, o primeiro relógio de pulso verdadeiramente à prova d'água da história. Este modelo inovador apresentava uma caixa hermeticamente fechada, oferecendo proteção ideal para os delicados mecanismos internos e tornando o relógio completamente resistente à água. Hans reconheceu que a inovação era revolucionária e sabia que o mundo logo se interessaria por ela. Mas ele decidiu aguardar o momento certo para apresentar sua criação de maneira criativa. Em 1927, ele soube de uma mulher chamada Mercedes Gleitze, de Londres, que alegava ser capaz de atravessar o Canal da Mancha a nado, uma vasta extensão de água de 33 quilômetros que separa a Inglaterra da França. A maioria das pessoas duvidava de sua habilidade, e Mercedes estava determinada a provar seu valor, disposta a tentar novamente diante de uma grande plateia. Mesmo com a temperatura da água muito mais fria, Hans enxergou uma oportunidade única e sugeriu que ela usasse um Rolex Oyster preso ao pescoço enquanto realizava a travessia. Após nadar por mais de 10 horas, quase morrendo congelada, Mercedes foi retirada da água, tendo percorrido cerca de 80% do caminho através do Canal da Mancha. O Rolex Oyster que ela usava permaneceu intacto. Embora a travessia de Mercedes Gleitze não tenha sido um sucesso completo, o Rolex Oyster saiu da água em perfeitas condições, o que causou uma verdadeira comoção. As pessoas enlouqueceram pelo relógio e Hans aproveitou o momento para intensificar a publicidade, colocando um anúncio no jornal London Daily Mail, destacando o evento. Esse foi o ponto de virada, quando a Rolex ganhou fama internacional como um relógio revolucionário. Para aumentar ainda mais o boom do momento, Hans criou uma campanha criativa ao exibir seus Rolex Oyster dentro de aquários com peixes reais. Uma estratégia genial que foi implementada em todas as lojas autorizadas da marca. As pessoas que passavam viam os relógios em funcionamento dentro dos aquários, o que gerou uma enorme curiosidade e desejo pelo produto. A tática foi um sucesso estrondoso e a demanda pelos relógios da Rolex disparou. Em 1928, Hans decidiu intensificar a promoção da marca e, para isso, se associou à principal modelo britânica da época, Evelyn Leigh, para divulgar seus relógios. Uma das campanhas mais marcantes mostrava Evelyn usando o Rolex Oyster dentro de um aquário, o que chamou ainda mais atenção do público. E a publicidade não parou por aí. Em 1933, o Rolex Oyster apareceu novamente nos jornais, desta vez associado a um voo sobre o Monte Everest. Durante o voo,
Os membros da tripulação usaram seus Rolexes e ficaram impressionados ao constatar que, ao final da jornada, seus relógios estavam em perfeito funcionamento, 100% precisos. Outro exemplo notável ocorreu em 1935, quando o famoso piloto e motorista Malcolm Campbell estabeleceu um recorde de velocidade ao atingir quase 480 km por hora. Durante o feito, ele usava seu Rolex, e Hans aproveitou a oportunidade para divulgar o evento. Malcolm, generoso, aceitou a proposta, mas recusou-se a receber qualquer pagamento pela publicidade. Esses acontecimentos ajudaram a consolidar a imagem da Rolex, não apenas como um relógio de luxo, mas como um modelo de alta qualidade, preciso e confiável, apto para suportar os desafios do dia a dia. A marca passou a ser vista como a escolha ideal para qualquer pessoa que buscasse um relógio resistente e de alta performance. Somente um ótimo marketing é necessário para tornar uma empresa bem-sucedida. Durante esses anos, a empresa Rolex continuou a surpreender o público com inovações como o lançamento do Rolex Oyster Perpetual em 1931, o primeiro relógio de pulso à prova d'água e com corda automática. Embora o Rolex Oyster anterior tenha sido uma grande inovação, o grande desafio era a necessidade de ainda dar corda manualmente, o que era dificultado pela caixa hermética apertada. Para dar corda, era necessário desparafusar a coroa Oyster, girá-la e depois parafusá-la novamente. A criação de um mecanismo de corda automática foi um sonho que muitas gerações de relojoeiros tentaram realizar, mas ninguém havia conseguido até então. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, a Rolex sofreu um grande revés. As exportações para outros mercados europeus tornaram-se caras e difíceis, afetando a empresa diretamente. E, para piorar ainda mais a frustração de Hans, outra tragédia aconteceu. Em 1944, ele enfrentou a trágica perda de sua esposa. Para homenageá-la, ele fundou a Wilsdorf Foundation, uma instituição dedicada a causas sociais. Além disso, pouco tempo depois de sua morte, ele tomou uma decisão importante. Transferiu 100% das ações da Rolex para a fundação, que até hoje continua a ser a proprietária e controladora da marca. Com essa ação, a Rolex nunca se tornará uma empresa de capital aberto ou será vendida, porque, essencialmente, é uma instituição de caridade. A Rolex também não paga impostos, o que a torna uma estrutura única no mundo dos negócios. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Rolex iniciou uma ascensão notável. Em 1946, a empresa atingiu a marca de 50 mil cronômetros certificados, algo que já era realizado há 20 anos. No ano seguinte, em 1947, as vendas dobraram, alcançando 100 mil cronômetros certificados, um feito impressionante para a época. Esse crescimento foi impulsionado pelo lançamento de novos modelos inovadores. Em 1945, a Rolex apresentou o modelo Datejust, o primeiro relógio de pulso automático, à prova d'água, com indicação da data no mostrador. 10 anos depois, foi a vez do Rolex Day-Date, o primeiro relógio de pulso à prova d'água e automático a incluir tanto a data quanto o dia da semana. Recursos que até hoje são comuns em muitos relógios. Na década de 1950, a Rolex continuou sua trajetória de inovações, sendo o Rolex Submariner, lançado em 1953, o modelo mais lendário. O Submariner foi o primeiro relógio de pulso à prova d'água para mergulho profundo, capaz de atingir 100 metros de profundidade no oceano sem perder sua funcionalidade. Hans Wilsdorf morreu no ano de 1960. Após sua morte, a Rolex passou a se consolidar como a marca de luxo que é reconhecida mundialmente hoje. A empresa focou seu marketing em tornar seus relógios exclusivos para a alta sociedade. Hoje, a Rolex continua sendo a marca de relógios mais reconhecida do mundo,
De um menino órfão que começou sem nada, Hans Wilsdorf transformou a indústria relojoeira e construiu um legado inigualável. Seu compromisso com a precisão e a inovação elevou o relógio de pulso a um novo patamar de prestígio. E nossa jornada pelas histórias das grandes mentes visionárias continua. Convido você a embarcar em mais uma viagem no tempo, com um documentário emocionante, repleto de lições de negócios e também de tragédias pessoais. Conheça a trajetória de Louis Chevrolet. Ele fundou a lendária Chevrolet e, de forma surpreendente, acabou trabalhando como empregado da própria empresa que criou, após enfrentar perdas profundas, como a morte de seu irmão. Uma história de ousadia, superação e estratégias que moldaram a indústria automotiva. Não perca! Basta clicar na imagem que está aparecendo na sua tela. Te vejo lá.